Eu vou falar dos casos mais comuns. A SED já atropelou o esquema todo aí. Tá falando de isomeria espacial, um conteúdo específico de química. Quem está lá estudando na universidade, desnecessário, a meu ver, e só veio para confundir. Nós vamos falar da isomeria que vai cair no vestibular, que é a isomeria plana, que é a mais simples, tá? Então, pega o caderno de química, vai anotando junto comigo e me interrompe se não entender nada. Mas vocês vão entender tudo, que vocês são ótimos. Olha lá, o que é um isômero? Na química, nós chamamos de isômero aquelas estruturas orgânicas, as funções orgânicas que têm, ó, mesma fórmula molecular. Então, isso que é importante. Tem mesma fórmula molecular e tem diferente estrutura. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm a mesma quantidade de átomo, mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio, mesma quantidade de oxigênio, se for o caso, mas vai ser montado de maneira diferente. Deixa eu dar um exemplo. Ó, são isômeros? Aí vem o primeiro exemplo, tem uma pergunta ali, ó. São isômeros? Eu vou ter esses compostos, metilpropano e o butano, tá? Aí o que a gente vai ver? Primeiro, para mim decidir se eles são isômeros, eu tenho que ver se eles têm a mesma quantidade de átomos. Primeiro é isso. E aí nós vamos contar, fazer fórmula molecular. Vamos fazer a fórmula molecular para este primeiro aqui, ó. A gente começa contando sempre pela quantidade de carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 carbonos. No caderninho de vocês, vocês vão colocar ele assim, ó, subscrito, lá embaixo, um 4 pequenininho, tá? Então, eu tenho 4 carbonos. Agora, vamos para os hidrogênios. Quantos hidrogênios eu vou ter aqui? Então, eu tenho 3, 6, 9, 11. Então, a fórmula molecular desse primeiro composto... Ai, fiz errado. É C4H11. Bom, aí eu vou ter que ver para o segundo composto. Eu vou ter que ver aqui, ó, quantos carbonos e quantos hidrogênios tem. Vamos lá. Carbonos já dá para enxergar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos. Beleza. Agora vamos ver os hidrogênios, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Epa, contei direito? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Contei 10. Se for assim, se eu não errei as contas, eles não são isômeros. Mas vamos contar aqui de novo, ó. 3, 6, 9, 10, 11. Tá errada essa molécula, turma. Vocês conseguem saber que ela tá errada? Esse 2 aqui, ó, exatamente esse 2 tá errado. Ele não é 2, ele é só um H. Por quê, ó? Por que eu sei que tá errado? 1, 2, 3. Porque tá fazendo uma ligação com o CH3. Se fosse 2, ia passar de 4, né? E aí não Sim, tem tá carbono fazendo 5 quinternário. ligações. Então, tá fazendo 5 ligações, não existe carbono fazendo 5 ligações. Então, esse 2 aqui, ó, gente, ele tá errado. Ele é, na verdade, só 1. Eu vou tentar escrever um 1 na frente dele aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Vou tirar ele aqui, ó. Vou pôr o 1. Vou tentar sobrescrever esse 1 bem grande. Virou 12, gente. Ficou pior. Deixa quieto. O que eu vou fazer? Eu vou riscar aqui, ó. Esse 2 está errado, é só 1. E aí, essa molécula também é 10. C4H10 e C4H10, a resposta é são isômeros. Por quê? Tem a mesma fórmula molecular, mas eles são desenhados de maneira diferente, tá? Por isso Professor, pode falar. uma dúvida. Vamos supor que a questão ela é presente essas duas formas moleculares, né? Uhum, E ela fala assim: esse é o metilpropano ou esse é o butano? sim. Como é que eu É, vou tipo, identificar só pela forma molecular? Porque você, elas são iguais, como é que eu posso diferenciá-las? Só na forma molecular, sem via estrutural. se ele te der só essa estrutura aqui, C4H10,
e pedir para você representar uma molécula orgânica e você desenhar o metilpropano, você acertou. Se vem outra pessoa e desenha o butano, essa pessoa também acertou. E se a gente for pensar melhor, talvez dê para desenhar uma terceira molécula. Então, não tem como você dizer só pela fórmula molecular quem é quem, tá? Por isso que, por exemplo, numa prova, o que eu poderia pedir na prova? Eu poderia falar assim: desenhe ou represente a estrutura de uma molécula orgânica contendo 4 átomos de carbono na cadeia principal, cadeia não ramificada. Aí quem que você ia desenhar? O butano. Se eu pedisse cadeia ramificada, você ia desenhar o metilpropano, tá? Então, tem que dar uma informação extra. Só com essa aqui, dá para fazer o que a pessoa conseguir. Tem uma cetona, uma única cetona lá, que eu acho que é com 5 carbonos, uma cetona de 7 carbonos, ela tem 5 isômeros. Então, imagina, uma cetona de 7 carbonos dá para fazer 5 estruturas diferentes. Então, não tem como, com uma única informação, você acertar de cara, não. Você precisa de informação extra, tá? Então, ó, o que tinha que ficar claro? Beleza. Que isômero é? Mesma fórmula molecular, diferente desenho, diferente estrutura. É isso que é um isômero. E aí, vamos ver mais alguma coisa. Tem um exemplo 2 aqui, ó. Faça um isômero para o pentan-2-ol. Então, ele me deu o pentan-2-ol, que é um álcool. Eu sei que é álcool, porque termina com ol. E eu também sei que é álcool, porque tem OH. Se tem OH na estrutura, é um álcool. E o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que criar um isômero para isso aí. Turma, quando tem esse tipo de exercício, o jeito mais fácil de vocês criarem um isômero é mudar a posição desse OH. Ele está no segundo carbono. Se eu desenhar igualzinho, mudar esse OH aqui para o terceiro carbono, eu estou criando um isômero. Funciona do mesmo jeito. Tá? Então, ó, vou fazer isso, porque vou pelo mais fácil, ó. Eu vou colocar 5 carbonos. 5. Aí, deixa eu ampliar. Esticar aqui. E o que eu vou fazer, ó? Aqui tá na posição 2. Eu já deixei uns OH no jeito certo aqui para eu usar, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pôr na posição 3. Vou fazer isso para facilitar minha vida, que eu não sou boba nem nada. Vou pôr na posição 3. E o resto? O resto completa com hidrogênio, sempre. O que a gente vai lembrar? Tá vendo esse primeiro carbono aqui? Ele tem uma ligação, falta 3. Então, você vai pôr 3 hidrogênios pertinho dele, tá? Deixa eu diminuir. Você coloca 3 hidrogênios pertinho dele, porque ele já tem uma ligação para completar 4, tá faltando 3. Olha para esse segundo carbono, ele já tem 2 ligações. Para fechar 4, falta 2. Então, eu vou pôr um CH2 pertinho dele. Olha para este carbono aqui, ele tem 1, 2, 3. Então, eu só vou colocar perto dele um único hidrogênio. Olha lá. Vou pôr um hidrogênio perto dele. Ficou esquisito, mas vou tentar trazer mais para perto. Isso. Agora, olha para este carbono. Ele tem 1, 2, falta 2. Vou pôr perto dele, então, 2. E esse da ponta já tem uma ligação, então isso quer dizer que falta 3. Pronto. Nós montamos a mesma molécula. Qual é a diferença? Em vez de esparramar todos os hidrogênios, eu reduzi, simplifiquei. Nós montamos a mesma molécula. O que é de diferente? A posição do grupo funcional, a posição do OH. Então, aqui, ó, é o pentan-2-ol. Como que ficaria o nome desse que eu acabei de montar? O que vocês acham? Como pentan-3-ol. Pronto. Só mudei a posição.
é isômero, porque continua com o mesmo número de carbonos, hidrogênios, mesma fórmula molecular. O que eu troquei... Mas a fórmula estrutural é diferente. A fórmula estrutural é diferente, é um isômero de posição, porque eu só troquei a posição do grupo funcional. É o jeito mais fácil de fazer isômero. Você bate o olho nele, quer que faz outro isômero? Troca a posição. Eu ainda poderia, não poderia fazer o 2. Porque, ó, vejam por que eu não poderia pôr esse OH aqui. Porque se eu colocar esse OH... Seria 2 também, né, professora? Ele viraria o pentan 2-ol. Então, a única opção aqui ó, que nós temos é o pentan 3-ol como isômero para o pentan 2-ol. Mas é simples. Os de que você muda a posição de alguma coisa é muito fácil de fazer. Outra coisa que vocês podem mudar a posição, se tiver ramificação, pega o CH3 e troca ele de lugar. É uma ramificação, você pode trocar de lugar também. Vira um isômero. Fácil de fazer. Eu coloquei mais exemplos. Ah, pode falar. Uma dúvida. Então, quando é quantidade de carbonos primos, eu só consigo fazer uma alteração, por exemplo, aqui são 5. Só consigo tirar do segundo carbono e colocar para o terceiro. Mas se fosse 6, por exemplo, eu conseguia fazer alteração sem você conseguia fazer errar, mais uma. Sim, você conseguia mudar mais uma posição, teriam 3 isômeros. Se fosse 7, eu acho que você conseguiria também 3 isômeros, tem que fazer o teste. Mas se fosse o epitan, talvez você ia conseguir mais posições. Tá? Entendi. Tá, bem isso. Vamos lá fazer mais um. Ah, olha ali, outro isômero para o pentan 2-ol. A gente viu que não adianta mudar a posição. Então, o que dá para a gente fazer com o pentan 2-ol? Primeiro que eu vou contar quantos átomos são. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pensar aqui ó, que eu preciso usar 5 carbonos. Vai ser um C5. Depois eu organizo. Eu vou voltar lá para a gente saber quantos hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou usar 12 hidrogênios, H12, e eu vou usar um oxigênio. Vê que tem um oxigênio aqui, ó. Então, eu vou usar esse oxigênio. Tá. O nosso desafio aqui é criar outro isômero que tenha essa quantidade de átomos, que tenha essa fórmula molecular, e que não seja mudar a posição. É um desafio maior aqui. Se eu não vou mudar a posição, tem que ter a mesma quantidade de átomos. O que vocês acham que eu posso mudar? Uma sugestão? Deixa eu pensar aqui, professora. Vai dar um minutinho aqui. Pensa aí. Nossa ideia é fazer isômero para o pentan 2-ol. Tem que ter 5 carbonos. Então, vamos botar esses 5 carbonos de qualquer jeito e ver se a gente tem alguma inspiração divina aí. Vamos colocar. Carbono são... Professora, eu tenho uma pergunta. Qual é a função desse daí? Esse é um álcool. Aí você fala qual é a função... Pode ser qualquer função que a gente conseguir. A gente pode conseguir uma acetona, pode conseguir um éter. Os álcoois é muito fácil de fazer éter. O que é o éter? Já vamos lembrar. O éter é aquele que tem o oxigênio no meio da molécula como um intruso. Assim, ó. Olha só. Quando eu coloco um oxigênio bem no meio, quebrando a molécula aí ao meio, eu tenho uma função nova que é um éter. Então, a gente não poderia fazer isso? Pode. Porque assim a gente mantém a mesma quantidade de hidrogênio, de carbono e o oxigênio. Só que seria isomeria de função, não de posição. Exatamente. Então, eu vou tentar fazer exatamente um éter, que era a minha primeira ideia. Álcool e éter quase sempre dá certo. Álcool e cetona também dá certo, tá? Mas eu vou fazer, então, aí um éter. Vamos colocar 3 carbonos aqui. Por que 3? Porque carboninho da ponta só tem uma ligação. Ele precisa, então, de 3. Ele vai fazer essas 3 ligações com o hidrogênio, que é o ligante preferido do carbono, tá? Então, ó, 3. Agora, aqui, beleza, o oxigênio faz 2 ligações, deixa como está. Agora, vamos ver para este carbono aqui, ó, que tem 2. Se tem 2, falta 2.
Tá? Já tem duas, tá faltando duas. Ok. Então, aqui, beleza? Agora, esse aqui também vai ser duas, e esse também duas, e o da pontinha é sempre 3. Pronto, vamos conferir se deu igual, ó. 5 carbonos, ok. Vamos contar os hidrogênios. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, ok. Oxigênio, ok também. Portanto, a gente criou um novo isômero. E agora, ele é uma nova função. É um éter. Para lembrar como é que dá nome já para esse éter, a gente começa pela parte menor, metóxi, ó, met, porque é CH3, oxi, por causa do oxigênio, fica metóxi. E aí faz o resto como se fosse um hidrocarboneto. 1, 2, 3, 4, butano. Professora, mas quando a gente não coloca o oxigênio, isso não tira a palavra éter? Sim. A minha intenção aqui era dizer que é um éter, então vamos fazer mais claro. Função éter, nome, metóxi. Desculpa. Tá? Não, pode ser. Você tem razão. É que eu lembro que o professor Robert falou assim que quando aparece a palavra éter, o oxigênio não vai aparecer, porque já está dizendo sim, que ele que é um éter. Sim. Agora, quando o oxi tá, o éter não aparece. Isso. O jeito que eu poderia chamar também é de éter metilbutílico. Poderia fazer isso. Não gosto. Não gosto dessa nomenclatura porque ela é uma nomenclatura não oficial. Qual é a oficial? Essa aqui, ó. Metoxibutano. E outra, o vestibular não ia cobrar tão facinho assim, tipo, falar, é um éter. Não ia dar, ele não ia dar essa colher de chá assim tão facilmente. Não, ele vai pôr aqui, ó, metoxibutano. Aí o que tem que lembrar? Met mais oxi, metoxi. E o resto, butano, tá? Então, assim que eu identifico. Então, deu para fazer um isômero para o pentandoizol. Vamos lá. Eu vou falar dos tipos de isômeros. A aula vai ficar mais extensa do que eu gostaria, mas enfim. Isômero de função. É igual esse aqui que a gente acabou de fazer. Um é álcool, o outro é éter. Quando troca a função, quando muda a função, nós chamamos de isômero de função. Então, aqui ó, é quando muda a função orgânica. Um exemplo, o éter e álcool. Ou álcool e cetona, ou hidrocarboneto e álcool. Não, hidrocarboneto e álcool não dá. Éter e álcool é um bom exemplo para se lembrar, porque quase sempre dá certo. Ó, aqui outro éter e álcool que dá certo. Vou deixar bem grandão para vocês verem. Ó, etanol é álcool, porque tem OH. Metoximetano é um éter, porque tem o oxigênio no meio da molécula ali como intruso, tá? Então, primeiro tipo de isomeria aí, de função, quando muda a função. Segundo tipo de isomeria, isômero de cadeia. O que muda? Muda o tipo de cadeia. Então, pode ser cadeia aberta e fechada. Pode ser também cadeia normal ou ramificada. Então, exemplo. Aberta ou fechada. Outro exemplo, pode ser normal ou ramificada. Então, depende, tá? É a mesma coisa, só que mudou o tipo de cadeia. Olha aqui um exemplo grandão para vocês verem. Cadeia aberta e cadeia insaturada, porque tem dupla. E olha aqui, cadeia fechada e normal, não é e saturada, só tem ligações simples. Então, é isômero, porque tem a mesma quantidade de átomos, mas tem cadeias diferentes, então eu chamo de isômero de cadeia. Moleza, né? Moleza. Tão gostoso fazer esse negócio de isomeria. Posição. Que a gente fez ali, ó. Então, muda a posição. Pode ser a posição do grupo funcional ou a posição de uma ramificação. Vamos anotar aqui, ó. Então, muda a posição de
um grupo funcional. Opa. Igual a gente fez naquele caso lá, ó, funcional. A gente fez no caso do E, mudava a posição do OH, ou muda a posição da ramificação. No caso, esse foi o primeiro que a gente fez. Sim, né? aquele que nós fizemos lá no começo. Aqui, ó. Era um isômero de cadeia, tá vendo? Por que que eu tenho, ó, cadeia normal, cadeia ramificada. Então, é isômero de cadeia. A gente fez aqui, ó, isômero de posição, porque nós só mudamos a posição do OH, beleza? E nós fizemos um isômero de função, que é trocar de álcool para uma função diferente, que é o éter. Tá? Então, beleza. Então, função de cadeia e de posição. Olha aqui um exemplo diferente. Vou deixar grandão para vocês verem. Olha aqui que nós temos 2-metilpentano e 3-metilpentano. Então, o que trocou? Trocou só a posição da ramificação. Portanto, é um isômero de posição. Fácil. Easy, easy, easy. Vamos lá, vou deixar aqui de ladinho. Depois eu mando o material para vocês e deixo o vídeo no YouTube, tá? Vamos lá. Ah, isso é importante. Existe um isômero que é chamado, ele é um isômero de posição, mas ele tem um nome específico, que é metameria. Quando que vai acontecer isso? Quando quem muda a posição, mas muda a posição do intruso, ó, do heteroátomo. Então, ele vai ser comum nos éteres, tá? Ó, quem é o heteroátomo? É o oxigênio que está bem aqui. Como que eu faço um isômero? Eu pego esse oxigênio e pulo ele para cá. Eu troco a posição dele. Então, eu vou pegar ele de um lugar e eu vou colocar ele, ó, pulo ele para outro lugar. E é isso, quando eu faço isso aí, eu vou chamar de isômero de compensação ou metameria. Então, vamos fazer aqui, ó, ele. Eu vou fazer a mesma estrutura, ó, CH3. Aí, uma ligação. Tá vendo que tinha o oxigênio? Eu vou trocar, eu vou trazer o CH2. E eu vou pular o oxigênio para o outro lugar. Agora sim, ó, oxigênio, e depois eu continuo a molécula ali, ó, um CH2. E para terminar ela, um CH3. Opa. Eita. Vamos trocar aqui, ó. Eu mantive a mesma quantidade de átomos, eu troquei a posição do oxigênio, ó. Aqui ele aparecia logo depois do primeiro carbono, aqui ele aparece depois do segundo carbono. Isso é um isômero de posição também, mas eu tenho um nome especial para isso, só uma frescurinha a mais. Essa frescurinha a mais é chamar isso de metameria. E se eu fosse dar nome, seria o etoxi-etano. Por que etoxi? Et, 2 carbonos, mais oxigênio, etoxi. E o resto, etano. Tá? Professora? Sim. Por que tem isso no metameria? De onde vem esse nome? De metameria? É porque o meta é o mesmo átomo e meria trocando a parte. Então, você é o mesmo... Tá vendo? Entendi. O mesmo A, só que na outra posição. Sim, é só... Porque o que quer dizer isomeria, se fosse na palavra vindo lá do latim? Iso quer dizer igual, não é? Igual, e mero é parte. Então, o que são as partes iguais? São a quantidade de átomos iguais, a molécula é igual, né? Então, mesma molécula. É isso que quer dizer a isomeria, tá? Agora, quando eu vou chamar de meta daí é o mesmo átomo, que no caso, o nosso exemplo aqui é o oxigênio,
trocando a parte, trocando a posição. É isso. É um nome a mais. Como eu falei, uma frescurinha a mais. Posso chamar de posição? Posso. Mas é um caso particular chamado de metameria. Tá? Último. Deixa eu ver, não sei se é o último, mas é. Agora para vocês, ó. Qual o tipo de isomeria ocorre entre, tá vendo? 2-propanol, metoxietano. Para vocês, pensa aí. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 8. É de função, não é? Ou não? É de função. É de função. Esse aqui é o quê? É um Esse é o álcool. álcool. E esse que tem oxigênio aqui no meio de intruso É é um um éter. éter. Então, se isso aqui é um álcool e esse aqui, opa, é um éter, a nossa isomeria aqui, ó, são isômeros, vamos responder, são isômeros de função. Pronto. Gente, tem exercício do vestibular que eles fazem exatamente isso. Eles dão as moléculas assim, ó, e você assinala, é função, é cadeia, vai ter as alternativas. Fácil desse jeito. Sério. Principalmente na UEL, Federal. Lembra que eu falei? Se falando de UEM, o negócio complica um pouquinho mais. Mas também não é assim tão absurdo, não, tá? Eu acho que eu coloquei aqui, ó, um de vestibular. Esse aqui é um de vestibular de São Paulo, acho que é do Mackenzie, tá? O que nós temos ali, ó? 2 aminas. Aminas, para lembrar, são aquelas estruturas que tem o nitrogênio no meio, tá? Então, aqui, ó, são aminas. Etilpropanlamina e dipropilamina. São 2 isômeros. E aí tá para perguntando, de função, de cadeia, de posição ou estereoisomeria? O que vocês iriam assinalar? Bom, de início eu desclassificaria A e a D, porque não pode ser função, não pode ser nem estereoisomeria. Primeiro que função eu já percebi que não mudou, né, o NH, então eu desclassifico ela. Sim. E essa estereoisomeria, eu vou ser bem sério, desclassifico porque eu não lembro de ter visto essa bagaça aí. Que negócio é esse, não é? Então eu nunca vi. Aí eu desclassificaria essas duas já. Exatamente. Já aumenta minha chance de estar 50% de acerto, olha só que bom. Então tá, você já reduziu, e quando vocês forem fazer vestibular, vocês vão fazer isso mesmo. Reduz o que não pode ser. Por exemplo, na aula de hoje, eu falei de estereoisomeria? Não, se falou, não vi, não. Então, se eu não falei, a chance de não ser é muito grande. E outra coisa, não é de função, porque o próprio nome diz que as duas são aminas, então eles são a mesma função. O que sobrou para nós? Cadeia e posição. Então vamos ver, as duas cadeias são abertas ou são fechadas? Elas são abertas, senhor. São abertas, então é igual. As duas cadeias são ramificadas ou são normais? São ramificadas, não são? Não, são normais. São normais. A única é isso, essa tá, entendi. Só tem a pegadinha dela tá fazendo esse movimento aqui, ó. Mas se eu pegasse e esticasse isso aqui para cá... Seria uma única cadeia. Seria, então, eu achei também que era ramificada por causa do jeitinho dela. Aqui, assim, né, Ana? Essas posições. Isso. Então, mas eu posso muito bem pegar esse grupo e esticar ele aqui na frente. Estico ele aqui, ó. Ficaria muito parecido com a primeira, então não pode ser de... Sim. O que muda, então? Vamos olhar, ó. A posição dela, porque se a gente pegar, por exemplo, começa com CH3, CH2, mais um CH2, depois o NH. Nessa primeira, a etilpropanamina começa com CH3, depois um CH2. Aí pula pro direito, aí o NH3 fica com a terceira radical. Já na outra fica no quarto, então é de posição. Enquanto a dipropilamina tem tipo 3 CH de um lado e 3 do outro, a etil não, só tem 2 de um lado e 4 do outro. É mais a posição. Perfeito. Então vocês deveriam assinalar de posição. Exatamente.
tá? Sabe aqui o que poderia dar também? Poderia, em vez de estar escrito de posição, poderia estar escrito metameria, tá? Lembra que metameria, até eu tô confusa aqui, ó. Lembra que o metameria é quando o heteroátomo, quem tá no meio da cadeia, muda de posição? Que é bem o que acontece aqui. Mas lá no vestibular do Mackenzie, tava assim, Professora, ó, só pra... de posição, tá? Só para firmar o pé, o heteroátomo, ele é aquele radical que ele é o diferentão da cadeia, né? Ele é aqui, ó. Você percebe, ele bateu o olho, você viu como é heteroátomo. Pode ser um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre, ele vai estar ali no meio de qualquer um que não seja um carbono e hidrogênio. Lembrando que esses hidrogênios a gente desenha aqui, isso, mas na verdade é um para cima e um para baixo, né? Então ele não está no meio da cadeia, ok? Aí, então tem que ser um intruso mesmo. E aqui, ó, nesse caso, o nitrogênio é um intruso. Então, se estivesse escrito metameria, vocês poderiam assinalar também, tá? Se fosse o caso. Mas não é, estava escrito mais fácil ainda, estava escrito de posição. Então, manda ver. Gente, por incrível que pareça, isomeria cai desse jeito no vestibular. Em alguns vestibulares. Tá? Ó. Essa da SED. Da SED, eu peguei uma. E a última, prometo. Minha aula já estendeu do tempo um pouquinho, ó. O que nós temos ali, ó? 1-butanol e butan-2-ol apresentam... É para a gente ver as corretas, tá? Apresentam entre si isomeria de posição. Vocês me digam, vai assinalar ou não? O que vocês iam pensar nisso? Vai que é minha prova, vocês têm que chutar alguma coisa. Marca ou não marca? Marco. Marca? Eu não marco. Marco. Eu marco. Eu marco. Coisa, né? No mesmo... Como é que eu posso... eu não sei como me explicar, mas eu não marcaria. Agora, eu tava na minha dúvida, mas agora eu posso explicar por que é. 1-butanol, butan-2-ol. Eu posso muito bem pegar esse 1 e colocar depois do N pro ol, não importa a ordem. E não é o mesmo número. Quer dizer que esse 1 é no primeiro radical. E já não isso aqui que você está pensando, né? Posso fazer isso? Posso. Por que apareceu esse 1 na frente? Para ferrar com a nossa vida, não é? Eu já tinha me ferrado, então. É isso mesmo. Não, mas tá certo. Se eu pegar esse 1, ó, o raciocínio do José Pedro é muito bom. Porque se eu pegar esse 1 e se eu pôr aqui, eu consigo enxergar que só tá mudando a posição? Sim. Não é? Sim. A primeira tá no 1 e a segunda tá no carbono 2. Só muda a posição. Então isso aqui tá certo. Quem assinalasse isso na prova, acertaria. Prova da Profran ia acertar esse. Agora olha aqui. É muito inteligente. Por que colocaram esse maldito desse 1 na frente? Turma, antes de 2007, os números não vinham no meio da molécula, eles vinham na frente da molécula. Depois de 2007, aí o PAC mudou a regra e a gente passou a colocar número no meio da molécula. Mas antigamente era só assim. Quando eu estudei, era só assim que se fazia. Tá? Agora vamos ver se vocês iam assinalar aqui, ó. Os compostos pente 2-eno e 2-metil-but-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. Eita lasqueira. E agora, hein? Eu não vou mais nem responder. Eu acho que tá certo. E aí? Marca ou não marca? Eu acho que eu marcaria sim. Vamos pensar no nome. Marcaria. Pente 2-eno é uma molécula que não tem ramificação. Como eu sei disso? Se tivesse ramificação, ia aparecer antes do pente, ia aparecer etil, metil, butil, ia aparecer alguma coisa ali, e não aparece. Então, o pente 2-eno é uma molécula não ramificada. Agora, olha essa aqui. 2-metil
Bult2eno. Ele é uma molécula ramificada. Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho cadeia simples e aqui eu tenho cadeia ramificada. Cadeia normal, cadeia ramificada. Portanto, pode assinalar assim. Mas antes de sair assinalando que nem doido, o que vocês deveriam fazer? Pega o caderno e confere se eles são mesmo isômeros. Se eles têm a mesma quantidade de átomos, tá? Eu já conferi e tem, então aqui também pode assinalar. Tá? Gente, essa é fácil, não precisa nem montar a molécula, tem que pensar nos nomes, ó. Propanal e propanona são coisas diferentes. Termina com al é aldeído, termina com ona é cetona. Agora vejam se vocês assinalariam ou não. 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 Não assinalei. Não. Eu não. Por quê? Agora eu posso falar o meu não, professora? Pode falar o seu não, Ana. Porque no caso metamerina só muda a posição e não os nomes. Do heteroátomo. Isso. Não muda a função, né? Tá certo, vocês? Propanal e propanona são funções diferentes. Não é metameria, não é posição, é a função. Então aqui tá errado, tá? Estaria certo se aqui tivesse escrito isômero de função. Aí estaria certo. Mas metameria, não. Agora vamos ver ali, ó. Os compostos etanoato de etila. Eita, apareceu um éster aqui, ó. Etanoato de etila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. Quer dizer, esses dois compostos com esses nomes parecidinhos aí, ó, etanoato de metila, metanoato de etila, são isômeros de função? Ou seja, Não. Tem função diferente? Não. A gente percebe pelo próprio nome, etanoato, metanoato. Eu iria pela terminação. Seria de posição, não? E metila. Tá certo, Ana, seria a posição. E tá certo, José Pedro, que tá falando que a função é a mesma. Então, qual é o erro aqui, ó? Eles têm a mesma função. Seria de posição. Aqui seria metameria. Tá? Então, lá na aula da SED, uma das tarefas que eu tirei lá da aula 36 do exercício 1, era apenas a 1 e a 2 como corretas. E é um bom exercício de isomeria, porque pressupõe que você, lá no vestibular, sabe desenhar todos esses nomes que estão aqui. Viu? Qual é a minha dica para vocês que vão estudar isomeria? Lá no nosso livro didático, tem uma página que tem um resuminho de todas as funções orgânicas. Eu já vou pegar agora. Deixa eu ver aqui que eu tô com o livro perto. Por quê? Para você saber isomeria, é bom que você conheça todas as funções. Então, você tem que ter um resuminho das funções em mãos. Sabe? Saber quem é quem, tá? Lá na página 91, tem ali as funções oxigenadas, mas tinha uma página que era todas. Deixa eu ver. Não tenho aqui. Eu vou colocar para... achei. Lá na página 104, turma, na página 104 tem um resumo de todas as funções orgânicas. Para estudar isomeria, é bom conhecer todas as funções. Tem que conhecer.